Fala Sky! E aí galera, tudo bom? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre roots, raízes, essa série que a gente está embasando toda a visão da Sky, todo o propósito, todo o padrão de comportamento das nossas vidas, a gente está falando nessa série. E eu estou falando a respeito de caráter, a respeito daquilo que não é visto. Eu estou falando a respeito das raízes que são a base para que a gente possa construir a nossa vida e ter uma vida eficaz, eficiente, uma vida de caráter que pensa a long term, não só no momento. E é sobre isso que eu quero falar. E eu quero falar hoje sobre o fim do processo. O processo tem um fim. Às vezes eu e você estamos parados na nossa vida porque existe uma situação, existe um problema, alguma situação que parece que a gente nunca consegue sair dela, e não é porque a situação tem que sair da nossa vida, mas sim porque nós temos que mudar para que a gente possa passar para o próximo estágio. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Fica comigo e vamos nessa. O processo não é o fim, o processo não termina em si, literalmente ele é um processo, ele começa aqui e termina lá. E o resultado desse processo tem um significado, tem um objetivo. Eu quero ler com você uma palavra, um texto da palavra de Deus que está lá em Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14 diz o seguinte: Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É disso que a gente está falando. E Paulo está mostrando aqui para mim e para você que existe um processo. Existe ok, eu estou passando por algo, eu estou crescendo nisso, mas eu vou avançar. Existe avanço, o processo não é um fim em si, ele é parte de algo, ele é parte da minha vida, parte da sua vida. Como eu falei na introdução, às vezes eu e você nós estamos numa situação não porque Deus quer tirar aquela situação da nossa vida, mas sim porque Deus quer mudar a mim e mudar a você. E eu e você, enquanto estamos no processo, precisamos estar atentos para ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar no meio desse processo. Nós já falamos nos outros dois vídeos a respeito de que, número 1, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus e deixar com que Ele construa o nosso caráter, construa a nossa vida, construa aquilo que nós somos, que não necessariamente é visível. E nós vimos depois, então, que o resultado disso é Jesus, é a glória dele. Eu e você saímos do nosso quarto, da nossa sala escura, a fim de mostrar para o mundo quem Jesus é. E eu quero dizer para você, saia do teu quarto. Eu quero dizer para você, o processo não é um fim. É sobre isso esse terceiro vídeo. É sobre isso que a gente está falando aqui. O processo, ele requer posicionamento. Processo requer posicionamento. E é isso que eu e você devemos ter quando nós estamos aprendendo algo de Deus. Então eu e você estamos num processo, nós estamos aprendendo, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. E a gente precisa se posicionar em direção àquilo que Deus está falando. O povo de Deus lá no Egito, a Bíblia conta que o povo de Deus foi para o Egito por um tempo longo, e aí então veio Moisés. Você deve conhecer essa história. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, e eles foram chamados para sair do Egito e ir para uma terra que mana leite e mel. Uma grande promessa, algo fantástico estava disposto diante deles. Assim como é para mim e para a sua vida. Eu e você temos grandes coisas diante de nós. Mas existe um deserto no meio disso, existe um processo no meio disso. De acordo com historiadores, o processo deles saindo do Egito até a Terra Prometida, até as muralhas de Jericó, até Canaã, deveria tomar 40 dias. 40 dias. E eu e você sabemos que isso demorou 40 anos. 40 anos. E a maneira mais simples da gente falar a respeito disso é que eles haviam saído do Egito, mas o Egito continuava dentro deles. Existiam culturas que eles precisavam deixar para trás, existiam padrões de pensamento que precisavam ser esquecidos a fim de que o novo padrão, o padrão do reino, o padrão da terra prometida fosse estabelecido ou reestabelecido na cultura do povo de Deus. Para que isso acontecesse, eles precisavam deixar a velha mentalidade.
A Bíblia tem um texto e ela fala comigo e com você a respeito de eu e você renovarmos a nossa mente. Renovarmos a nossa mente pela transformação que a palavra de Deus nos dá. Eu e você precisamos nos relacionar com a Bíblia a fim de aprender qual é a mentalidade do novo reino para que a gente possa avançar para o próximo passo. Mas espera, você precisa aprender e avançar. Você precisa aprender e se posicionar. Você precisa aprender e se arrepender da maneira antiga de pensar, da maneira antiga de viver, da maneira antiga de proceder na vida. Nós precisamos deixar para trás, assim como Paulo falou, eu deixo para trás aquilo que está atrás de mim, eu avanço para aquilo que Deus tem, eu avanço, eu continuo. Ok, Deus, você falou algo comigo, certo, não é mais assim, eu me arrependo. Arrependimento é, eu estou indo reto, mas não é essa direção que eu tenho que ir, eu tenho que ir para trás, eu viro e vou para o novo caminho. Arrependimento é uma mudança de direção. Você está indo para lá, você passa a ir para lá. Você deixa de fazer aquilo que você antes fazia e passa a fazer algo novo. Então eu e vocês estamos falando de renovar a nossa mente, ou seja, nós vamos entender quais são os caminhos de Deus, nós vamos entender quais são os padrões do novo reino, os padrões da terra prometida. E aí sim, nós nos posicionamos, nos arrependendo, deixando para trás as coisas que para trás tem que ficar. E nós avançamos em direção ao novo, em direção ao reino, em direção ao padrão de pensamento, a mentalidade do reino de Deus para mim e para você. É isso que eu e você devemos fazer. Arrependimento. Nós precisamos entender que a nossa vida requer arrependimento diário. Como assim? Exatamente assim. A gente vê na história do povo lá no Egito que eles, quando eles saíram do Egito, eles trouxeram consigo algumas manias. Por exemplo, a Bíblia conta que eles enquanto Moisés estava lá no monte, orando, recebendo de Deus os 10 mandamentos, o povo cansou por esperar 40 dias, olha só, 40 dias, o processo que levaria para ir até a Terra Prometida, eles estavam esperando para ouvir de Deus o novo padrão. E a Bíblia conta que enquanto o povo esperava, eles construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro. Sabe, existiam padrões de pensamento que não cabiam mais, que não combinavam mais. Tanto é que, por isso os 40 anos então, porque eles tiveram que esperar toda aquela geração, ou seja, todo aquele padrão de pensamento teve que morrer para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. É assim comigo e com você. Para que a gente avance no reino, nós precisamos morrer para algumas coisas nas nossas vidas. Nós precisamos morrer para nós mesmos. E por isso, arrependimento é algo diário, é algo constante, é algo que eu e você precisamos olhar para as nossas vidas à luz da palavra de Deus, sendo iluminados pela palavra de Deus e deixar que a nossa vida responda à palavra da maneira apropriada, da maneira que a palavra espera que eu e você respondamos. Então, se antes era possível dar um migué no trabalho, hoje não é mais, é um novo padrão, é um novo reino. Antes era possível, quem sabe, navegar naquela página da internet. Hoje não é mais. Antes era possível não temer a Deus e viver uma vida errante, uma vida sem propósito, uma vida sem direção. Agora não é mais. Eu e você vivemos uma vida apaixonada por Deus, uma vida em direção ao que Ele tem, uma vida com propósito, uma vida de olho na eternidade. Antes era possível não viver uma vida devota, era possível não ter uma vida de oração, era possível não ter uma vida de leitura bíblica, mas agora não é mais. Eu e você estamos no novo reino, somos apaixonados por Jesus e queremos que Ele reflita a vida dele em nós, para que o mundo veja quem Ele é. Agora é um novo reino, agora é uma nova vida. Antes, a gente até deixava os nossos filhos ser educados pela sociedade, ligava a televisão e deixava eles lá o dia inteiro, vendo aquilo, sendo educados com aquele pensamento, com aquele padrão. Hoje não dá mais. Hoje eu e você trazemos os nossos filhos para perto de nós e ensinamos a verdade sempre, da palavra de Deus sempre. Não quer dizer que eles não podem ver televisão, não é isso. Eu estou dizendo que eu e você tomamos a responsabilidade de educar os nossos filhos em direção ao reino de Deus. Antes era normal que admitirmos que outros governassem as nossas casas e deixávamos elas soltas. Nós, eu e você, homens, como sacerdotes do lar, você, esposa, mulher, como aquela pessoa que administra, que cuida da casa. Gente, nós não mais admitimos
que o mundo tome conta. Nós não mais admitimos não ter o controle sobre a nossa casa. Nós tomamos o controle espiritual da nossa casa. É um novo tempo, é um novo padrão, é um novo reino, uma nova mentalidade, uma nova vida. O que é na minha vida, o que é na sua vida que é antes e hoje precisa ser mudado? Não pare no processo. Não pare no processo. O processo requer posicionamento. A partir do momento que eu e você nos posicionamos, nós avançamos. A partir do momento que existe uma posição, existe avanço. Existe posição, existe avanço. Existe arrependimento, existe um novo lugar, existe uma nova posição, existe obediência. E assim eu fecho esse assunto. Nós vamos para a sala escura, nós vamos ter o nosso caráter transformado por Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Mas eu e você precisamos obedecer. A Bíblia fala que se nós não obedecermos a palavra, se nós não deixarmos a luz da palavra entrar na nossa vida e ser transformados, nós somos semelhantes a uma pessoa que chega diante do espelho, se olha no espelho, vai e logo se esquece de como estava a sua aparência. Ou seja, não adiantou nada olhar no espelho, não adiantou nada se você não vive aquela palavra. Eu e você devemos ser praticantes da palavra de Deus, ou seja, obedecer aquilo que Deus pede para mim e para você. Às vezes não vai ser fácil, às vezes Deus vai pedir algo que você precisa pedir perdão para alguém e o teu orgulho vai impedir você de fazer isso, você vai ficar relutando contra si mesmo, mas saiba, morra para si mesmo. Eu e você devemos viver uma vida de entrega constante, arrependimento diário. Eu e você devemos, a cada dia, carregar a nossa cruz, negar-nos a nós mesmos e fazer Jesus famoso. Não demore, obedeça já. Deus abençoe, galera. Valeu!